Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Muito bom dia, preciosos e amados irmãos, que Deus vos abençoe ricamente, não só hoje, mas todos os dias, em todos os momentos. A expiação. O que vem a ser isto? A expiação é uma reconciliação de partes alienadas entre si. É a restauração de um relacionamento rompido. A expiação é realizada por ressarcir os danos, apegando ou apagando-se os delitos e oferecendo satisfação pelas injustiças cometidas. Se justificar, provar que é inocente. Então veja bem esta explicação sobre a expiação. Uma reconciliação. Quer dizer, Adão se desligou de Deus. Conforme nós conhecemos o princípio de todas as coisas através da Escritura. Então ele se desligou de Deus. Então teria que haver uma reconciliação para a humanidade com o Criador. Mas para tal coisa acontecer, teria que haver alguém capaz de fazer a expiação. A restauração, para fazer a restauração do relacionamento rompido. Porque a expiação é justamente para ressarcir os danos, apagar os delitos e oferecendo satisfação pelas injustiças cometidas. A Bíblia mostra claramente que toda pessoa peca, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme a gente pode ler também a carta aos Romanos, capítulo 3, que a citamos na abertura, o verso 19 e o 20. Mesmo no capítulo 3, no 23, nós encontramos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Como? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isto aqui não coloca nenhum ser humano no meio. Nem um bonzinho, nem o realizador de milagres, nem o bom para pregar, nem o conhecedor das Escrituras, nem o eloquente, não o milionário, o bilionário, ou trilionário, ou quaquilenário. Não coloca ninguém como capaz de fazer essa expiação, nem por si, nem pelos outros. Então, eis o motivo pelo qual, em Apocalipse capítulo 5, nós vimos que João chorava abundantemente por causa de que não foi achado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, alguém que pudesse abrir os selos. Então, essa questão, fulano de tal abriu o selo, não. A Bíblia não dá base para isso. Clarence Larkin revelou os selos. O Ellen White revelou o selo.
E lembrando, eu não falo porque ele não revelou, ele copiou, né? Ele pegou, baseado nos escritos de quem já tinha revelado os selos. Escritos sobre os selos. Por isso eu não vou citar que ele revelou o selo, porque na verdade, como já dissemos em outra programação, apenas foi uma fraude, né? Agora, segundo as Escrituras, acabamos de ler na Bíblia, toda pessoa peca e precisa fazer expiação de suas culpas. Porém, meu amigo, meu irmão, faltam o poder e os recursos para isso. Temos ofendido o nosso Criador, cuja natureza é odiar o pecado, em Jeremias 44:4, Abacuque 1:13, e punir o mesmo. Punir o pecado. Então, Deus faz isso. Agora veja que é Romanos, capítulo 1, no verso 18, ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quando querem fazer justiça, diz Isaías que a justiça do homem é como um trapo de imundície. Não tem como. Não existe esse meio. Agora, os que têm pecado não podem ser aceitos por Deus e não podem ter comunhão com Ele. Mas então ninguém pode ter comunhão com Ele? Não, diretamente não. Porque não foi quebrado, não houve ali um rompimento do relacionamento do homem com Deus. Então é necessário que este sacrifício esteja sobre mim. Porque eu por mim mesmo, você por você mesmo, não tem nenhum bonzinho na terra, não. Que possa redimir a si mesmo e o outro. O pai vai redimir o filho. Não consegue, não. Não, mas o filho pode redimir o pai também, não. O esposo não redime a esposa não redime o esposo. Quer dizer, o marido não redime a mulher, nem a mulher redime o marido. Então, se você ler 1 Coríntios capítulo 7, você compreenderá isso. Então, o marido às vezes não crê em Jesus e a mulher crê. Não é obrigatoriamente necessário que se separem, porque ele não crê em Jesus e ela crê, ou vice-versa, ela crê e ele não crê. Então ele é imundo e ela é santificada, ele não contamina ela, e nem ela contamina ele. Vejam bem, porque nenhum salva o outro. Então nós chegamos à conclusão que a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação depende unicamente, ela é dependente, melhor dizendo, de uma expiação feita por quem era justo, não um injusto, mas um justo, o Senhor Jesus Cristo. Olha, isso é glorioso, isso anima você a prosseguir, porque os que têm ou vivem no pecado não podem ser aceitos por Deus e não podem ter comunhão com Ele, a menos que seja feita a expiação. Uma vez que há pecado, mesmo nas melhores ações das criaturas pecadoras. Então, mesmo a sua boa intenção, a sua boa sinceridade, não pode lavar você dos seus pecados. Não pode me lavar dos meus pecados. Só há um sacrifício feito que pode fazer isto. É o sacrifício feito pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não o animal balindo, uma ovelha, uma vaca, uma novilha. Não poderia tirar o pecado do mundo, porque se pudessem tirar, não teria necessidade de que Jesus viesse. Se um homem santo, um homem como Jó, temente a Deus,
O próprio Deus testificou disto, que não tinha ninguém na terra como ele, justo e pio, temente a Deus, mas ele não podia remir nem se a si mesmo com a sua pureza. Então não existe nada fora do sacrifício de Jesus que possa nos colocar novamente em relacionamento com o Criador, com o nosso Pai. Então, uma vez que há pecado, mesmo nas melhores ações das criaturas pecadoras, qualquer coisa que façamos na esperança de ressarcir os danos, só pode aumentar a nossa culpa ou piorar a nossa situação. Mas como assim? Por quê? Nós encontramos isto. Provérbios 15:18 diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Agora, não há modo de a pessoa poder estabelecer a própria justiça diante de Deus. Isaías 64, verso 6. Romanos, capítulo 10, versos 2 e 3. Podemos ler Romanos 2 e 3. Irmãos, vou para o 2, eu estou lendo o primeiro. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Então não é a minha, não é a sua, é a justiça que vem de Deus. Porque foi ele o derramado, o sangue perfeito, o sangue de Deus derramado na cruz, que é suficiente para fazer essa expiação. Então ninguém pode estabelecer a sua própria justiça diante de Deus. Seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Então não adianta você querer achar que é alguma coisa que é bonzinho em termos de salvação. Ninguém. Agora, está todo mundo perdido? É claro que não. Mas a graça de Deus se há manifestada. Paulo escrevendo isso, a carta a Tito, no capítulo 2. Acho que eu consigo aqui encontrar rapidamente para ler como está Tito, capítulo 2. Ele diz isso. Ele explica todas essas coisas. Olha, porque eu por mim mesmo jamais poderei, de qualquer forma, capítulo 2, verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Oh, graças a Deus, dê glória a Deus, renda-se por completo a Ele, louve ao Senhor. Ah, mas não é encorajador isto, meu irmão? Isso é encorajador. Então você não precisa de viver na desesperança. Há uma esperança, há um sacrifício. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, por nossos pecados, mas ressurgiu e vivo está. E a morte não tem domínio sobre ele mais. Agora as Escrituras revelam esta graça e a misericórdia de Deus, que pessoalmente providencia a expiação que o pecado torna necessária.
A maravilhosa graça de Deus é o enfoque da fé. É a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. A graça brilha com glória maravilhosa. Graça quão maravilhosa é a graça de Jesus. Alta como o firmamento, alta e é sem fim. Oh, glória a Deus! O tempo não permite a gente cantar, né? Então é isso aí, meu irmão. Eu não posso. Você não pode. Mas houve um que fez a expiação por mim e por ti. Então, eu me rendo a Ele, que compete a nós nos submetermos a Ele. Que Ele possa controlar os nossos ímpetos, os nossos sentimentos e rendermos por completo a Ele. Porque Ele sim trouxe de volta aquele relacionamento que foi rompido lá no Éden, através do sacrifício, hein? Não foi sem sangue. Não há remissão de pecado sem sangue. Não havia cobertura de pecado sem sangue. As coisas eram purificadas lá no pacto antigo, no tipo, com sangue de animais. Mas agora o sangue de Deus, o qual nos resgatou de todo o pecado, de toda injustiça, e para que possamos viver uma vida em amor, em santificação, ligada a Deus. Deus os abençoe aos nossos amados e preciosos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nele, dedique tempo para Ele, viva para Ele, porque Ele viveu por ti, deu sua vida por nós e ressurgiu por nós. Amém.